Bom dia, alunos da Escola Dr. Manuel Firmino de Almeida. Aqui é a diretora Luzia passando para dar algumas orientações para vocês. Esse vídeo vai circular, vai ser veiculado em todas as turmas da escola. Então assistam ele como se vocês estivessem recebendo uma orientação daquelas que nós fazíamos, eu e as pedagogas ou eu e algum professor, nas salas de aula presencial. Quando era necessário dar alguma informação, dar alguma orientação para vocês, nós íamos na sala e fazíamos uma conversa. Não podemos fazer as conversas presencial, vamos fazer a conversa virtual, certo? Nós organizamos aqui uma pauta de assuntos que eu preciso tratar com vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada item que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro item que eu gostaria de falar é que desde 20 de março nós estamos com as aulas presenciais suspensas, ficamos 2 semanas sem atividades pedagógicas nenhuma, e o Estado considerou esse período como recesso escolar, aquele recesso de 2 semanas que nós teríamos em julho. O Estado já considerou aquelas 2 semanas no finalzinho de março e a primeira semana de abril como recesso escolar. A partir do dia 6 de abril, nós começamos a trabalhar com um ensino remoto. O Estado do Paraná elaborou um programa de ensino emergencial para não deixar seus alunos sem atividades pedagógicas durante esse tempo em que estamos isolados, né? Nós estamos cumprindo um decreto estadual que fala do isolamento social, não podemos participar de lugares com aglomerações, e uma sala de aula que tem sempre no mínimo 20 alunos é um lugar de aglomeração. Então, por isso as aulas estão suspensas, as aulas presenciais, mas as aulas remotas estão acontecendo, né? Para isso, para as aulas remotas acontecerem, o Estado adequou o calendário escolar que nós tínhamos, mas de forma que ele continue se encerrando as aulas em 20 de dezembro de 2020. Por isso, esse período de 6 de abril até o dia que as aulas presenciais voltarem, estão sendo considerados dias letivos. Para isso, nós temos que tomar algumas providências que eu vou passar para vocês aqui agora, certo? A primeira providência é informar que, com essa adequação do calendário escolar, o primeiro trimestre, porque lembram-se, no início do ano eu disse que esse ano nós estaríamos estudando por trimestres. Então, nosso ano letivo de 2020 teria 3 trimestres e não mais bimestre como eram nos anos anteriores. Isso continua valendo, nós temos 3 trimestres. Só que o primeiro trimestre, ele demorou um pouquinho mais para terminar, em virtude daquelas 2 semanas que não houve atividade pedagógica. Por isso, ele terminou agora dia 29 de maio, e dia 1º de junho deu início ao segundo trimestre. Do dia 1º de junho ao dia 5 de junho, essa semana que passou, foi uma semana de revisão de conteúdos, tanto na plataforma virtual como no pessoal que estava retirando material impresso na escola, revisão de conteúdos, realização de recuperação para aqueles que ainda não tinham conseguido concluir todas as avaliações, e o resgate de alunos que ainda estão assim, ou fora do aplicativo, não estão conseguindo estudar pelo aplicativo, ou sem nenhum contato com a escola. Então, as pedagogas estão fazendo um trabalho de resgate, de entrar em contato com a família, de conversar com os pais, de liga até para os parentes para saber dos alunos que não estão estudando pelo aplicativo e também não estão indo na escola retirar as atividades impressas, porque a Secretaria Estadual de Educação não quer nenhum aluno sem estudar. Seja estudando pelo aplicativo, seja pegando material impresso na escola, o aluno precisa estar estudando. E eles criaram até um sistema de registro dessas notas e dessa frequência nesse período de pandemia, certo? Falando disso, eu já entro no terceiro item que eu quero conversar com vocês. As notas e as frequências desses dias de pandemia estão sendo computadas, estão sendo registradas. Como? Quem assiste às aulas pelo aplicativo, agora tem um link lá no aplicativo que você entra e registra a sua frequência na aula. Por aquele registro que você faz da frequência, o professor abre uma planilha que ele recebe, verifica quantos alunos estão assistindo à aula e registra essa frequência lá no nosso LRCO que vocês já conheciam. Lembra do LRCO? Que nós explicávamos que se você fica com falta lá já é imediato
a falta já vai, o Estado já sabe que você está faltando, tudo isso continua igual. No momento que você acessa o aplicativo e registra sua frequência, o professor já recebe a notificação de que você acessou o aplicativo, de que você logou, você fez um login nas aulas. Então, você é um aluno que tem acesso à internet, que tem contato com o estudo virtual. E aqueles que não têm contato com o estudo virtual, que estão pegando atividade na escola? Como nós vamos fazer o controle dessa frequência? Pelas atividades que os alunos estão retirando na escola para realizar. Então, o professor, até o dia 29 de junho, organizou uma lista de atividades, os alunos retiraram na escola, realizaram e devolveram. Os professores estão corrigindo e, de acordo com a devolutiva das atividades, o professor vai registrar a frequência. Para o segundo semestre, essas atividades impressas vieram em forma de apostila, que vão ser entregues amanhã à tarde para os alunos do período da tarde e terça-feira de manhã para os alunos do período da manhã, porque amanhã de manhã nós temos que terminar de montar as apostilas, elas chegaram tanto quanto em cima da hora, mas aí os alunos receberão as atividades impressas para 2 semanas, daqui 2 semanas tem que vir buscar mais, e a devolutiva dessas atividades feitas é que vai fazer o professor registrar a frequência do aluno lá na escola. Então, vocês não têm como dizer que não estão tendo condição de estudar. O Estado está fornecendo para vocês essas opções. Ou estuda pelo aplicativo, ou estuda pela TV. Pela TV aqui em Santo Inácio está um pouco mais complicado, porque ela é difícil de sintonizar, mas nós ainda temos a possibilidade das atividades impressas. Então, vocês não estão ficando sem contato com o conteúdo. Nós sabemos que é um contato diferente, que aquele professor da videoaula do aplicativo não é o seu professor da sala de aula, mas pelo aplicativo dá para a gente interagir, dá para vocês conversarem com os professores de vocês, tirarem dúvidas. Nós organizamos uma ação de os professores montarem os grupos de WhatsApp para atender vocês no primeiro momento. Agora nós já sabemos que o contato professor-aluno deve ser feito lá no Classroom, e nós estamos orientando vocês a conversarem com os professores nesse aplicativo, porque lá fica registrado só as conversas pedagógicas, de dúvidas, de resolução de exercício, de entrega de atividade. Então, ali no aplicativo, tanto você quanto o professor, vocês podem ter até um histórico das conversas que vocês tiveram, né? O que é que foi combinado com o professor e tudo. Como que funciona esse aplicativo? Vocês já sabem, a maioria já está acessando. Então, nós temos o aplicativo Aula Paraná e o Google Classroom. O aplicativo Aula Paraná, o Estado criou para vocês assistirem as aulas mais ou menos em tempo real. Só que as aulas que vocês assistem lá no aplicativo Aula Paraná em tempo real não são as mesmas dos nossos professores aqui, são de outros professores. Mas o conteúdo que eles trabalham é o mesmo, ou até as páginas dos livros didáticos são as mesmas. E tem o Google Classroom, que é o lugar de realizar as atividades. Dá para fazer as duas coisas no Classroom, assistir às aulas e realizar as atividades, certo? Quando você acessa o Google Classroom, registra sua frequência, o professor recebe a notificação de que você está logado, está assistindo a aula, o que você deve fazer? Você deve assistir às aulas, clicar lá na videoaula, deixar ela rodar, ouvir a explicação daquele professor, fazer suas anotações no caderno, pausar, voltar para você rever a explicação do professor, caso você não tenha entendido o que o professor disse, certo? Depois tem a opção de ler os slides. Abaixo da videoaula tem lá slides. Aqueles slides são o mesmo conteúdo da sala de aula, só que são as explicações que o professor, os registros, melhor dizendo, que o professor usou para explicar o conteúdo para vocês. É bom ler os slides. Depois que você assistiu a videoaula, leu os slides, anotou lá no seu caderno o que foi que você assistiu, aí você vai abrir o link da atividade e vai resolver a atividade. O que está acontecendo com vários alunos, nós temos percebido, é que o aluno acessa o Classroom e vai direto na atividade, não assiste a videoaula, não dá uma lida nos slides e responde a atividade de qualquer jeito. Assim você não está estudando, assim você não está aproveitando esse tempo.
Esse tempo de aulas remotas, você deve utilizar ele da mesma forma que você utilizava lá na sala de aula presencial com o professor. É tempo de ouvir uma explicação, é tempo de fazer os registros daquela explicação e só em seguida realizar a atividade. Quando o professor da aula presencial ia dar aula para vocês e apresentar um conteúdo novo, primeiro ele explicava o conteúdo, depois ele resolvia atividades junto com vocês a respeito desse conteúdo e só no final vocês iriam fazer as atividades, não é? Esse processo tem que ser mantido, é o mesmo, certo? Então abrir o link da aula de língua portuguesa, por exemplo, registrar sua frequência lá e já ir direto na atividade, tentar resolver, não vai surtir o efeito desejado. E agora, como você vai estar sozinho lá na sua casa, fazendo os seus estudos, você tem que organizar a sua rotina para dar conta de fazer essas atividades, certo? Os alunos que realizam as atividades impressas têm que fazer a mesma coisa. Pegar o material lá na escola, período da tarde vai pegar segunda-feira à tarde, o período da manhã, terça-feira de manhã, levar esse material para casa, organizar um espaço na sua casa, ler essas atividades, fazer pesquisas nos seus livros didáticos, fazer pesquisas em outros mecanismos, inclusive no YouTube. Se você não consegue fazer as atividades lá no aplicativo por algum problema, mas você pode, no Aula Paraná, procurar a aula desse conteúdo que está lá na atividade impressa e assistir para ajudar a resolver, certo? Mas a estratégia que vocês devem adotar agora, todos os alunos, sejam eles que estão fazendo atividades impressas, sejam eles os que estão fazendo atividade pelo aplicativo, é a estratégia da leitura. Leitura sistemática, leitura concentrada. Se você achar melhor ler em voz alta para se concentrar melhor, use dessa técnica. O importante é você ler com atenção, certo? Essa é a estratégia que vai te garantir que você aprenda nesse período, que você assimile o conteúdo e que você consiga realizar bem as suas atividades nos aplicativos ou até mesmo as atividades impressas. Outra coisa, nós temos que trabalhar lá no Classroom de acordo com o horário da nossa escola. Quando nós tínhamos as aulas presenciais, na segunda-feira tinham determinadas disciplinas, na terça outras, na quarta outras e assim por diante. Então, amanhã é segunda-feira, você vai acessar seu aplicativo, vai procurar no seu caderno o horário de aulas que nós tínhamos e verificar que aula eu teria hoje se eu estivesse na escola. A primeira aula minha é de matemática, então eu vou abrir o meu Classroom de matemática, porque o professor de matemática, a professora de matemática da sua turma vai estar logado também nesse horário. Aí você pode assistir a videoaula, você pode dizer, professora, registra a sua frequência lá. Professora, eu estou aqui assistindo a videoaula, a professora explicou um ponto aqui que eu não entendi. Você pode retomar comigo? A professora vai perguntar qual é a sua dúvida. Você vai dizer, nossa, Luzia, mas onde eu vou conversar tudo isso com o professor no aplicativo? Pelo mural. Lá no aplicativo nós temos o mural, as atividades e as pessoas. O mural é o ponto de encontro. Eu costumo dizer para os alunos que vêm baixar os aplicativos aqui na escola comigo, que o mural é aquele momento em que o professor chega na sala de aula, fala bom dia, fala boa tarde e diz, olha pessoal, hoje nós vamos fazer tal e tal atividade. Abram o livro na página tal, abram o caderno. Não é assim que o professor fazia? Então, isso ele vai fazer agora lá no mural. Ele vai conversar com vocês virtualmente pelo mural. E vocês também conversem com os professores pelo mural. Acessou, registrou a tua frequência, dê um bom dia lá, professora, estou aqui. Você tem alguma orientação para me passar? Aí o professor vai interagir com você e vai te orientar, certo? De repente, tem algum ponto na aula que o professor da videoaula está dizendo que você não havia prestado atenção. E a professora, que também assistiu, que também está assistindo a aula, vai te ajudar a entender melhor, certo? Portanto, o horário da nossa escola é o que a gente deve seguir. Nós colocamos eles em todos os grupos de WhatsApp, colocamos nas salas de aula do Classroom, cada professor colocou na sua sala de aula, na sala de aula da sua disciplina, lá no Classroom, o horário está lá. Mas se por acaso você esqueceu, não sabe, não está conseguindo achar esse horário, é só mandar um recadinho para o professor, que os professores vão colocar lá de novo, certo?
Sem informação vocês não vão ficar. Outra coisa, o contato com o professor real, o professor que dá aula na escola Dr. Manuel Firmino de Almeida, nesse período de pandemia, tem que ser prioritariamente no horário da aula. Por exemplo, no 9º ano, professora de matemática dá aula na segunda, na quarta e na sexta-feira. Estou dando só um exemplo. Então, é nesses dias e no horário das aulas que você vai tirar suas dúvidas com ela. Você, de repente, pode assistir as aulas no outro dia, pode anotar suas dúvidas, mas vai deixar sua conversa lá, ou pelo menos vai aguardar que ela te responda nos dias das suas aulas, certo? Porque os professores também estão tendo que organizar a rotina de trabalho deles em cima do horário da nossa escola. Então, havia dias que o professor estava na escola, mas para fazer hora atividade. Ele precisa continuar fazendo essa hora atividade, colocando a frequência de vocês desse Classroom lá no LRCO, registrando os conteúdos que foram trabalhados lá no LRCO. Então, o professor está trabalhando todos os dias da semana praticamente, mas a assistência ao aluno deve ser, uma orientação que a Secretaria Estadual de Educação está dando para eles e para vocês, deve ser no horário das aulas de vocês, certo? Como que a gente faz para estudar em casa? Seja pelo aplicativo ou seja pelo material impresso. Eu vou dizer aqui um passo a passo certinho que todos vocês devem seguir para organizar melhor a vida de vocês, certo? Então, o primeiro passo que você tem que fazer é organizar um lugar na sua casa para estudar. Veja com seu pai, com a sua mãe, um cantinho que fique melhor para você estudar. Se você tem um espaço lá no seu quarto, ótimo. Se você não tem, pode ser a mesa da cozinha, pode ser um cantinho lá na sala. Mas você tem que saber qual é o lugar de você estudar em casa. Isso ajuda a gente a se conectar, se concentrar melhor. Lá na sala de aula você não tinha o seu lugar de sentar? Então, organiza o seu lugar para estudar em casa também, certo? Outro item, organizar e combinar com a família um horário para estudar. De preferência, o horário que você ia para a escola. Se você estudava de manhã, organize tua rotina lá na sua casa para estudar de manhã. Se você estudava à tarde, organiza a tua rotina para estudar à tarde. Mas você tem que saber que seja das 8 ao meio-dia, ou das 8 às 11, das 13 às 16 horas, você está estudando. Você tem que ajudar tua mãe em casa, tem seus afazeres que todo mundo tem, e eu entendo, e eu acredito, eu afirmo para vocês que isso não cansa, não é trabalho escravo para criança. Os filhos têm que ajudar os pais na rotina doméstica da casa e dá para fazer as duas coisas. Porque antes vocês estudavam na escola e tinham os afazeres de casa. Agora, nós não estamos de férias, nós estamos estudando de maneira diferente. Então, vamos organizar o horário da nossa casa para estudar, tá bom? O próximo passo que você tem que dar lá estudando remotamente lá na sua casa. Verificar o horário das aulas. E aí tá, você vai começar a estudar. Verifica o horário. Hoje eu tenho aula de matemática, de português, de história, de geografia e de ciências. Separe esse material. Esses livros eu vou deixar aqui comigo porque eu vou estudar essas matérias agora à tarde ou agora de manhã. Já separa o material, pega teu caderno, para quando você começar, não ter que ficar levantando, saindo do lugar, porque isso tira a concentração da gente, tá bom? Outra coisa, assistir, quem está fazendo aula pelo aplicativo, assistir às videoaulas que os professores indicarem como atividades obrigatórias. Os professores vão, a partir de 8 de junho, a partir de manhã, organizar as salas de aula lá no Classroom. Vão dizer quais são as atividades obrigatórias que vocês têm que estudar primeiro. Aí eles vão dividir na sala, lá, no link das atividades, as obrigatórias, as complementares. E aí, se é obrigatório, você tem que fazer primeiro. Por que eles vão selecionar obrigatórias? Porque a CED está mandando aulas, videoaulas, a todo momento. Nenhuma daquelas aulas lá são postadas pelos nossos professores. É a Secretaria de Educação que está postando as aulas. Aparece no nome do professor porque o professor é dono da disciplina, mas não é ele que está postando aquelas aulas. Porém, ele tem que administrar esse trabalho. Como que ele está administrando? Ele vai colocar as atividades obrigatórias para nós não ficarmos perdidos lá. Se tem aula chegando todo dia, de repente vai dando um desespero. Estava dando esse desespero tanto nos professores quanto em vocês e alguns pais.
porque era muita coisa, nós sabemos que é muita coisa, mas o Estado está criando, assim, um arsenal de conteúdos, um arsenal de aulas. O professor vai lá e vai determinar o que é prioritário e vai orientar. Cada professor vai orientar o estudo da sua disciplina da melhor maneira que ele acha que você vai aprender. Então, cada professor vai adotar uma estratégia para organizar a sala de aula dele. Você não entendeu o que o professor organizou na sua sala de aula? Vai lá no mural e manda a sua questão para o professor. Ah, mas o professor João fez assim e a professora Maria fez assado. Eles vão organizar esse trabalho de maneira diferenciada pensando na disciplina deles. Para a disciplina de matemática tem que adotar uma estratégia. Para a disciplina de português, de história, tem que adotar outra estratégia. Então vocês têm que ficar atentos a esses detalhes, certo? Outra coisa também. Quando estiver assistindo as videoaulas ou quando estiver lendo os conteúdos dos livros didáticos, faça anotações nos seus cadernos. Coloca a data que você está estudando e anota o conteúdo, o nome do conteúdo, o que foi que você entendeu daquele conteúdo. Porque quando nós retornarmos para a aula presencial, nós vamos ter um período de nivelamento de aprendizagem, que fala de revisão desses conteúdos. E quanto mais anotação você tiver no seu caderno, melhor vai ser para você, certo? Outra coisa que nós sugerimos e orientamos, leiam os slides. Lembra, eu vou repetir, quando você abre a atividade lá no Classroom, tem videoaula, tem o link da chamada, videoaula, slides. Abram os slides, leiam os slides, porque toda informação é bem-vinda, toda forma de você ter contato com o conteúdo é bem-vinda. Vocês precisam desse contato, precisam dessa leitura sistemática. E o slide já é um texto que está organizado com os pontos principais dos conteúdos que vocês precisam estudar. Então vai ficar melhor para vocês, para memorizar, para assimilar esse conteúdo, se você der uma lida nos slides também, tá bom? Você assistiu a videoaula, deu uma lida nos slides, chegou a hora de resolver a atividade. Abre a atividade, geralmente elas são na forma de quiz, né, de questões. Leiam todas as questões com calma, pense para responder. Tá com dúvida naquela questão? Volta lá na videoaula, volta lá no slide, verifica direitinho o que é que está explicando lá para assinalar a alternativa. Eu sei que tem alunos até afirmam pra gente que estão lendo as atividades, jogando as respostas no bicho e beleza. Assim você não vai aprender. Você está enganando a si mesmo. Porque você pode chutar, acertar, o professor está achando que você entendeu o conteúdo, mas quando nós voltarmos para as aulas presenciais, isso vai fazer falta para você, certo? Então não use dessa estratégia. Até em provas, tem alunos que a gente sabe que são alunos bons, de boas notas, que ficaram com notas baixíssimas, porque não leram. E aí, assim, quando você loga para responder uma atividade, para fazer uma tarefa, fica registrado lá o tempo que você levou, gastou para realizar aquela atividade. Então fica claro para o professor, na hora que ele recebe a atividade, que você chutou, que você não leu, que você não prestou atenção. Então, se concentre. É uma atividade, principalmente se for atividade obrigatória, se for atividade avaliativa, se for prova, porque tem alunos que vão ficar com médias baixas porque não usaram a estratégia da leitura como deveriam ter usado, certo? Mais uma vez, gostaria de destacar para vocês que o mural é o lugar do encontro com o professor, sempre de acordo com a carga horária da escola. Lá no mural você pode tratar todas as suas dúvidas com os seus professores. E de repente, quando você coloca a sua dúvida, lá tinha mais um colega seu com a mesma dúvida, que precisava de orientação, o professor leu a sua dúvida, comentou com a sala toda, que todo mundo que acessa a sala de aula do Classroom vai ler o que está escrito ali, e aí todos vão aprender, certo? Lá no mural, o professor pode fazer o quê? Escrever o quê naquele mural? Ele pode dar complementação das explicações das videoaulas, ele pode explicar novamente determinado conteúdo, ele pode colocar no mural conceitos das suas disciplinas que eles acham primordiais e que você precisa aprender, gravar certinho para quando as aulas presenciais voltarem. Então, é lá no mural que você vai ter contato com o seu professor, certo? Outra coisa,
Lá no mural também o professor vai deixar para vocês, olha, alunos, eu coloquei atividades número tal, tal, tal como obrigatórias, coloquei as atividades tais e tais como complementares. Vamos fazer primeiro as atividades tais, depois faremos as outras. Então fiquem atentos a tudo que está escrito lá no mural, principalmente quando for recado do professor. Vai chegar momentos em que eu também vou colocar meus recados lá no mural para vocês, para determinada turma, para orientar, para chamar a atenção, certo? No Google Classroom tem uma outra ferramenta chamada Google Meet. Essa ferramenta funciona da seguinte maneira: nós nos encontramos virtualmente por meio dela. Como assim nos encontramos virtualmente? O professor seleciona um link e organiza uma reunião. A gente chama Google Meet significa reunião. Então, ele organiza uma reunião virtual em que ele consegue conversar com todos os alunos. Você vê o professor te vê, ele pode fazer explicação. A professora Luciana Defende, o professor João Flávio, a professora Jéssica e a professora Zilda já adotaram essa estratégia de organizar reuniões pelo Google Meet. Da professora Jéssica participaram alguns alunos, do professor João participaram alguns alunos, da professora Luciana participaram 2 alunos, da professora Zilda não participou nenhum aluno. Essa semana, sexta-feira, eu recebi a orientação do Núcleo Regional de Educação, que é para os professores organizarem reuniões virtuais pelo Google Meet com os alunos. Se o professor tem que organizar reunião virtual pelo Google Meet com os alunos têm que participar dessa reunião. Então, qual foi a informação que eu recebi do Núcleo Regional de Educação? Que eu tenho que orientar meus professores a fazerem chamadas com seus alunos pelo Google Meet e tenho que orientar os alunos a acessarem os links que os professores colocam para participarem da reunião virtual. Na reunião virtual é bom porque você vê o professor que você não vê há dias, você conversa com ele diretamente, você tira suas dúvidas, ele pode marcar uma reunião no Google Meet, por exemplo, para revisar um conteúdo, para explicar novamente alguma coisa que vocês não entenderam lá na videoaula. Então, e toda vez que o professor comunicar, avisar que vai ter uma reunião pelo Google Meet, com hora marcada, eles colocam a hora para começar, e você não acessar, você vai ficar com falta, porque aquela aula foi programada para aquela atividade virtual, para aquele encontro virtual com seu professor, e você não participou. Porque o Estado criou uma plataforma de inteligência artificial que computa quanto tempo nós logamos e o que fazemos. Então, se você loga para assistir uma videoaula, as videoaulas têm de 45, 49, às vezes até 50 minutos. Se você fica menos tempo que isso, é porque você não assistiu a videoaula, né? Para ler os slides, você vai gastar uns 5, 10 minutos. Para responder a atividade, você também vai gastar um tempinho. Então, como que pode o aluno ficar logado 5 minutos e ter realizado todas as atividades? Entenderam? Esse ensino remoto, esse ensino virtual, ele está assim, sendo estruturado enquanto ele está acontecendo. A cada semana surge uma ferramenta nova, surge uma organização nova, para verificar se o tempo e o investimento que o Estado gastou nesse programa todo está tendo resultado. Então, uma das formas que eles sugerem, que eles orientam que os professores trabalhem com vocês, é com o Google Meet. Certo? Essa semana nós vamos começar essa experiência com algumas turmas, vamos refazer com os professores que já fizeram. Em algumas delas eu pretendo participar, falar um oi para vocês, conversar um pouquinho com vocês, e vocês acessem, participem, tirem suas dúvidas, porque é uma forma de você ter uma aula virtual com o teu professor real, certo? Nesse segundo trimestre, que começou dia 1º, que teve essa semana do dia 1 ao dia 5 de revisão, e que vai começar com conteúdos novos a partir de 8 de junho, essa estratégia de adotar o Google Meet vai ter que ser constante. Os professores vão ser cobrados sobre esse trabalho. E aí o professor vai logar, vai colocar o link, vai fazer o chamamento lá no mural. Você tem que fazer a sua parte, acessar e participar, certo? Caso você não acesse, não participe,
o próprio sistema não vai permitir que o professor compute sua presença. Você pode até clicar lá, registrar sua presença, sim, mas quanto tempo você ficou logado? Você tem que ficar logado no link do professor, assistindo a reunião do professor. Aconteceu algum imprevisto? Se justifica lá no mural. Olha, professor, acabou a energia aqui na minha casa, não deu para participar, aconteceu isso, eu tive que ir para o médico, alguma coisa. Justifique o seu problema, certo? O Estado tem, desde 2010, 11, eu acho, um programa chamado SERP, que é o controle dos alunos ausentes, o levantamento do número de faltas, o levantamento dos motivos das faltas. Quem já estudava lá na escola Dr. Manuel em outros anos, e quem é do sexto ano também já deve ter passado por isso, porque lá na escola Omar o processo é o mesmo. Alunos faltam 5 dias consecutivos sem dar explicação ou 7 dias alternados, o que a escola tem que fazer? Encaminhar o caso para o conselho tutelar. Sexta-feira eu fui informada pelo chefe do Núcleo Regional de Educação que essa estratégia vai ser adotada também para os alunos do Classroom e para os alunos das atividades impressas. Como vai ser? O aluno tem acesso ao Classroom, tem o e-mail, tem o login, ele consegue acessar, ele faz parte das atividades lá, ele responde as atividades, mas ele ficou 5 dias sem acessar, automaticamente já vai aparecer uma notificação para a pedagoga encaminhar o nome desse aluno para o conselho tutelar. Então, por que isso? Para que isso? Porque o Estado precisa garantir que vocês tenham acesso aos conteúdos, certo? Essa é a forma que ele encontrou de não deixar os alunos 60, 90 dias sem nenhum acesso ao conteúdo. Nós não podíamos ficar parados. Então, esse ensino emergencial foi a saída que o Estado encontrou. E ele precisa fazer valer, precisa fazer o conhecimento chegar para vocês. Nós sabemos que não é a mesma coisa da aula presencial, mas é o que está tendo no momento de vocês, para vocês aprenderem. Então, o Estado quer saber, não está logando há 5 dias, por quê? Não está acessando o aplicativo? É problema? Se não está conseguindo logar, não vai conseguir mais estudar pelo aplicativo, tem que correr na escola, informar e pegar as atividades impressas, certo? Essa questão da vida de vocês, da vida escolar de vocês, é importante. Lembram quando eu ia na sala de aula, dar algum recado para vocês, alguma orientação que eu dizia assim, olha alunos, a vida de vocês é a coisa mais preciosa que eu tenho nas mãos. E continua sendo assim. Vocês não estão indo para a escola, não estão circulando no pátio da escola, não estão acessando as salas de aulas, não estão se alimentando na escola, mas vocês estão em tempos de estudos. Nós não estamos em férias. Tá todo mundo, os professores estão trabalhando, a equipe administrativa está trabalhando, as pedagogas estão trabalhando. Então, vocês devem estar estudando. Não consegue pelo aplicativo, está com algum problema no celular, procura a gente o mais rápido possível, não deixa para amanhã, não fique enrolando, tentou uma vez, não deu certo, tentou outra vez, não deu certo, procura a escola, certo? Procure a escola para se justificar, para informar o que está acontecendo, porque as pedagogas estão fazendo o levantamento de quem não está acessando, de quem não está se comunicando com a gente. Tem aluno que fala que não vai estudar não, porque não vai reprovar mesmo. Não vai reprovar mesmo aquele aluno que está tendo frequência, que está acessando, que está fazendo as atividades impressas, entregando na escola nas datas certinhas. Os outros que não estão fazendo parte do sistema, o Estado não vai permitir que a gente aprove um aluno que ficou todos esses dias parados, sem frequentar sem ter contato com nenhuma forma de conhecimento, seja ela virtual, seja ela no material impresso. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Então, nós sabemos que a situação é difícil, nós sabemos que estudar em casa é solitário, dá sono, dá tristeza, ficar sozinho em casa na frente de um celular, na frente do notebook, lendo seus livros lá sozinho, mas no momento essa estratégia é a única que nós podemos usar. Nós não sabemos por quanto tempo ainda essas aulas vão continuar assim. Por quê? Porque enquanto estiver aumentando o número de casos da doença no Paraná, o Estado não pode pôr vocês numa sala de aula.
Em tempos de gripe, em tempos de conjuntivite. Lembra que quem está com gripe forte, quem está com conjuntivite tem que ficar em casa, tem que ficar afastado da escola. Agora, você imagina numa sala com 20, 25 alunos, se alguém tiver com o vírus, conversando, mesmo que a gente tome todas as medidas, passe álcool em gel e tudo, pode acontecer um contágio. Então, nós não podemos brincar com a vida de vocês. A vida de vocês, mais uma vez eu digo, é muito preciosa, certo? E alunos em desenvolvimento, crianças, pré-adolescentes, adolescentes igual a vocês, não podem ficar tanto tempo sem acesso ao conhecimento. Por isso que o Estado adotou essa estratégia. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, as turmas que já estudavam na escola Dr. Manuel há anos já me ouviram dizer isso. Enquanto pedagoga, estou dizendo isso para vocês. Existem 3 maneiras, entre a raça humana, existem 3 maneiras do ser humano aprender. Existe aquele que ele aprende de maneira visual. Ele tem que ver a explicação do professor para ele conseguir fazer o exercício, para ele conseguir aprender o conteúdo. Tem aquele aluno que é auditivo. Ele tem que ouvir a explicação do professor para ele conseguir fazer a atividade. E tem aquele aluno que é sinestésico. O que é isso, sinestésico? Ele precisa, para ele aprender, ele tem que fazer. Então, ele tem que ler, ouvir e fazer a atividade para ele poder aprender. Na nossa escola, nós temos os 3 tipos de aprendizagem. Numa sala de aula, a gente geralmente encontra os 3 tipos de estilos de aprendizagem. E essas videoaulas, elas estão organizadas contemplando esses 3 estilos. Porque tem a videoaula. Na videoaula, você vai tanto ouvir quanto ver o conteúdo lá. Tem os slides, né? Que para os visuais, o slide é mais uma forma, e até o próprio vídeo é mais uma forma de você aprender. E tem a atividade, que é a hora de fazer, de botar a mão na massa, que vai ser onde o sinestésico vai poder mostrar o seu potencial. Então, até nisso, nós pensamos para atender as necessidades de vocês. Nós sabemos que para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, esse estudo remoto é mais difícil, mas você vai ter que se esforçar, você vai ter que pedir ajuda para algum adulto que está aí do teu lado, um irmão mais velho, um irmão, um pai, certo? O importante é você não ficar sem estudar. O importante é você não entrar, deixar de fazer contato, não deixe de fazer contato conosco, não deixe de informar o que está acontecendo, qual é o seu problema. Por que você não está estudando? Por que você ainda não foi na escola conversar com a gente? Certo? Converse conosco. Nós estamos lá para pensar em soluções para os seus problemas, mas nós temos que garantir que vocês estudem. Agora, estamos começando o 2º trimestre, e aí temos assim, o Estado faz um levantamento por meio dessa plataforma de inteligência artificial que eu já disse para vocês. Ele faz um levantamento de quantos % dos meus alunos estão acessando a plataforma. Então, mesmo que você acessou uma vez ou 2 e nunca mais entrou lá porque você, deu problema no seu aplicativo, você não voltou mais, ele conta que você está acessando, que você é um aluno que tem acesso. Porque a questão da internet no Paraná, o nível de acesso à internet no Paraná e na nossa cidade é muito bom. Então, não adianta nem eu me queixar para o secretário que na minha cidade os alunos eles têm problema com a internet, que eles vão me dizer, olha, de acordo com o meu gráfico aqui, diretora, praticamente todos os seus alunos têm acesso à internet. Então, e o tempo que a gente fica, que o professor fica logado, trabalhando com vocês, e o tempo que vocês ficam logados, seja para assistir às aulas, seja para fazer as atividades, é computado. Toda sexta-feira, a partir dessa última sexta agora, foi a primeira vez que eu recebi, de agora em diante, toda sexta-feira eu vou receber um relatório que diz, se eu quiser pesquisar por aluno, eu consigo saber quantas postagens o aluno fez lá no mural, quantas atividades ele realizou, tudo certinho. Então, vamos usar toda essa plataforma que está aí a nosso favor. Vamos aproveitar dela e desenvolver o hábito de estudo e a rotina de estudos em casa. Para os 6º anos, no primeiro dia de aula, eu me lembro que eu entreguei um formulário que organizava os estudos em casa. Que eu ainda dizia assim, prega na porta da geladeira, prega no teu guarda-roupa. Por quê? Porque nós temos que criar o hábito de estudar.
de sentar, de se concentrar, de ler o nosso material didático, de refazer as atividades que a gente não entendeu direito, porque aprender requer esforço, certo? E agora o esforço tem que ser um pouco maior, porque você não tem o seu professor presencialmente para conversar com ele todos os dias. Você vai conversar com ele remotamente, vai conversar com ele pelas reuniões do Google Meet, né? Falando em Google Meet, a professora Helena também já fez a experiência. A professora Helena gravou vídeos, né, para ilustrar as aulas dela. Então, todos os professores estão se esforçando bastante. Eu quero dizer para vocês que eu estou orgulhosa dos professores que nós temos aqui, porque eles arregaçaram as mangas, aprenderam, estão aprendendo ainda. Cometemos erros todos nós, com questão a formulário, a realização de atividades, a organização do mural, mas estamos aprendendo e não vamos desistir, certo? Não vamos desistir. Então não desistam, porque em breve nós estaremos juntos, revisando tudo isso que nós estamos estudando agora nesses tempos de pandemia e encerrando o ano letivo lá em dezembro de 2020, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigada, um beijo a todos. Até a próxima.